Aqui quem vos fala é Carlos Nunes. Aqui é Gênesis Fontes. E hoje, dia de vídeo aqui no canal do projeto Trinca Monstro. E vamos abordar um tema que, para algumas pessoas, no mundo do fisiculturismo e no mundo do halterofilismo, é meio polêmico, que é overtraining. O que é overtraining e quais são os malefícios do overtraining? Por que é considerado um tema polêmico? Primeiro, porque quando você coloca no Google, né, que hoje é a maior ferramenta de pesquisa que existe, ou quando você lê em alguns artigos em revistas de musculação, como renomadas e simples revistas de musculação, você vê que é um assunto polêmico porque algumas pessoas falam que é um problema, né, quando você tem um treino excessivo e que causa malefícios a você. E tem algumas pessoas que hoje em dia defendem o contrário, que não existe overtraining. Existem algumas pessoas na internet que postam vídeos e que falam que overtraining é um mito. Não existe overtraining para esse tipo de pessoa. E tem artigos que falam de treino de alta intensidade, que você pode treinar todos os dias, até mesmo o mesmo grupamento muscular. Então, vamos abordar aqui os dois lados da moeda. O que seria overtraining? Overtraining, definição rigorosa, o nosso lindo português dos marombeiros, é o seguinte: é treinar em excesso. O que seria treinar em excesso? Bom, quando você pensa na palavra excesso, você pensa em extrapolar um limite, uma medida. Você deveria ir até ali e de repente você passou dessa medida. Então, treino em excesso seria justamente isso. Biologicamente falando, quando você está treinando, você está mexendo com o seu organismo, você está mexendo com a sua funcionalidade, você está mexendo com as suas fibras musculares, com hormônios, com capacidade de recuperação, com metabolismo basal, você está mexendo com tudo isso aí. Então, quando você tem um excesso de treino, já vai mexer com o seu metabolismo, já vai mexer com toda a sua bioquímica, e você passa desse limite, a gente poderia sim considerar um overtraining. Então, o overtraining para pessoas diferentes é variável. Não é isso, gente? É verdade. A questão do overtreino é algo que a gente tem que, assim, não é no treino em excesso, um dia que você vai para a academia, faz o treino, em excesso não se recuperou e volta a treinar, que você vai ter os sintomas, né, os malefícios do overtreino. É algo que acontece de forma gradativa e vai trabalhando no seu organismo, porque cada pessoa trabalha de forma diferente, cada pessoa tem um organismo diferente, né? Cada pessoa consegue trabalhar com determinados tipos de exercício de forma completamente diferente. Mas o que acontece? É importante a gente salientar aqui que o overtreino é não ter tempo de recuperação. Por exemplo, você trabalha um grupo muscular no qual você precisa de, no mínimo, um dia para se recuperar, né? Tem pessoas que demoram 2, 3 dias para poder recuperar, né? E aí você não dá esse tempo. Consequentemente, você vai ter problemas, né, com as funções musculares, as funções hormonais, a questão imunológica, né, que você vai ficar passivo de adquirir gripes, resfriados, né, algumas infecções, porque o seu organismo ele está sendo forçado a trabalhar de forma um pouco mais fora do normal, de algo que está fora da sua fisiologia, né? O que é que acontece? É necessário que o indivíduo ele procure balancear, cadenciar o seu treinamento, fazer um planejamento muscular de que você quer trabalhar em determinados dias, que você se preocupe com o seu descanso, para que assim você não possa ter alguns malefícios, né? Que são vários, né, Carlos? Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de overtraining, a maioria dos artigos, quando ele começa a citar overtraining, a gente fala que é excesso. Muito bem. Tudo em excesso, a gente já tem o nosso clichê, né, no nosso português, que tudo em excesso é sobra. Né? Se você tem um limite para você colocar alimento no seu estômago e você extrapola esse limite, vai acontecer alguns malefícios. Mas o estômago pode se adaptar. O nosso organismo ele foi criado e projetado de uma forma que ele consegue se adaptar aos estímulos, mas até essa adaptação ele sofre um pouco. Então, se você tem um excesso de treino, o que é que vai acontecer? Se houve realmente esse excesso de treino, você vai mexer com o seu metabolismo. E mexendo com o seu metabolismo, você pode não conseguir dormir à noite, que seria insônia. Você pode reduzir os níveis da imunidade. Quando você treina, consequentemente, você fortalece a sua imunidade, você fortalece seu corpo. Mas com o excesso desse treinamento, você mexe com a sua imunidade. Então você acaba tendo uma queda da resposta imunológica do seu organismo, você acaba tendo dores e peso nas pernas, entendeu? Você acaba perdendo energia. E quando você tem esses fatores relacionados, você tem outros problemas.
Você pode ter irritabilidade, você pode não conseguir focar direito em alguma leitura, você pode não conseguir assimilar informação, você mexe com sua parte neurológica. Se você está com um problema inflamatório no seu corpo, que treinar causa realmente uma resposta inflamatória também, você tendo um excesso disso, o seu corpo não conseguindo se recuperar, você passa a ter realmente alguns malefícios para o seu organismo. O que é que isso vai acontecer? Você não vai conseguir entender. Você pode imaginar que é uma gripe, que a sua gripe veio porque a sua imunidade estava baixa, mas o que é que causou a imunidade baixa? Às vezes a gente não sabe. Geralmente você, quando era criança, até hoje você escuta algumas pessoas falando, poxa, cara, eu estava com dor de garganta, o que aconteceu? É porque a imunidade estava baixa, né, e a infecção acabou me acometendo. Mas por que a imunidade estava baixa? Quando nós falamos de treino, uma pessoa que faz um tipo de treino, que é um atleta, ou que está com rotinas diárias na academia, e que treina com frequência, mas não dá uma pausa para poder descansar, essa pessoa pode ter um overtreino e pode ter esses sintomas. Pode ter outros tipos de fatores relacionados à gripe ou à fraqueza, ou como muita gente chama, estafa. Ah, eu estafei porque eu trabalhei muito. Né? Você pode também ter essa suposta estafa por treinar em demasiado. Porque o princípio do treino é o seguinte, o princípio básico de qualquer pessoa que treina é o seguinte, você dá um impacto muscular, você rompe fibras e você recupera. O nosso corpo trabalha em cima de recuperação. Quando você está na academia, você não está ganhando exatamente nada, você está destruindo fibras, você está gastando glicogênio, você está destruindo tecido e você está criando um impacto fisiológico que vai ter resposta diferente em cada ser humano. Você vai ter uma resposta depois, né, para que você possa se recuperar. Não é por isso que quando você está doente, você fica em repouso em casa, você vai lá assim no atestado, dá ao seu médico e você vai para casa e fica em repouso para que o seu corpo possa se recuperar. Porque você tem que produzir energia para o seu coração bater, para o seu fígado funcionar, para o intestino continuar funcionando, para os neurônios continuarem se regenerando e mandando impulsos elétricos um para o outro. Você tem toda essa gama de funcionalidade no organismo para que aconteça, que você coloca uma atividade a mais para que você faça, que seria um treino, que você vai necessitar de energia e de resposta para que tanto o seu corpo continue se renovando e como você renove uma nova necessidade que você deu para ele, que é o rompimento de fibras. Então você vai ter um gasto energético para isso. Inicialmente o seu corpo consegue repor esse gasto energético, né, e repor aí esses tecidos que foram lesionados naturalmente. Quem criou o nosso corpo, ele deixou o nosso organismo de uma forma que ele consegue se restabelecer. E isso é fantástico, né? Só que o que acontece? Existe um limite. Existe um limite. Se extrapolar esse limite, por exemplo, em vez de você ter benefícios, de você ter aquela hipertrofia que você tanto deseja, que nós estamos aqui falando sobre treino, só que a gente acaba falando sobre outros assuntos relacionados à fisiologia do corpo, que a gente acaba entendendo melhor o que seria esse overtreino. Para algumas pessoas o overtreino não existe. Por exemplo, eu posso fazer 10 repetições do supino, né? Digamos, eu coloco lá 40 kg cada lado, no peso básico, e faço 10 repetições do supino. Faço isso durante 5 vezes. Faço 5 séries de 10. Beleza. Eu vou ter um tipo de resposta fisiológica diferente da dele. Como ele é atleta powerlifting, esse tipo de treino vai sofrer basicamente. Você basicamente não vai ter nenhum tipo de. Para mim vai ser suficiente. Ou não, eu posso até fazer menos do que isso e ter uma resposta na bola e ter no dia seguinte bem melhor. Né? Do que se eu fizesse, por exemplo, hoje eu vou resolver, em vez de fazer 5 de 10 no supino com esse peso, eu vou fazer 10 de 10, depois eu vou lá pro voador, depois eu vou pro over, depois eu vou pro over, depois eu vou fazer 100 apoios, depois eu vou ficar o dia inteiro treinando. Então quer dizer que não vai existir overtreino. Amanhã eu vou repetir esse treino, cara, não vou ter overtreino, porque meu corpo se regenerou do dia para a noite. Eu não vou dizer que isso não existe. Existe um artigo na internet de um atleta que ele prega que você treine bíceps todo dia. E ele conseguiu fazer isso durante 1 ano e meio. É o artigo que vocês procuram aí no Google, quem foi que escreveu esse artigo. Mas ele citou, existem outros artigos falando sobre isso, né? Ele citou isso e para ele funcionou. Particularmente para mim não funcionou. Eu tentei fazer isso e não consegui. Particularmente, eu treino mais ou menos há 6 anos e eu não treinei bíceps todo dia, às vezes eu treinava bíceps uma vez por mês. E eu consegui ter o desenvolvimento de bíceps para o que eu desejava. Né? Mas, assim, esse cara conseguiu. Um exemplo disso, que todo mundo conhece, é Sérgio Oliva. Sérgio Oliva, a gente tem relatos que ele treinava a costa todos os dias. Como assim? Ele ia para barra fixa, e fazia todos os dias repetições em jejum, era o café da manhã dele.
Será que ele catabolizou as suas costas? Eu não consegui fazer isso também. Então, às vezes é necessário que você estude um pouco sobre o tipo de treino que é adequado para você e o que o seu corpo responde melhor. Nós não estamos aqui para dar dicas e nem para dizer o que é melhor para você. Nós estamos aqui para dar uma visão geral do que seria o overtraining em si. É o seguinte, às vezes a gente se pergunta, cara, como é que eu vou saber que eu estou fazendo, né, que eu estou praticando o overtreino, se os sintomas eles não aparecem todos de uma vez só, não aparecem todos em um momento, né? Porque a reação do corpo é uma reação paulatina, gradativa. Existem duas formas, né? Pelo menos as mais citadas, pode até haver mais, mas as mais citadas nos artigos científicos, nas revistas, é a seguinte. Primeiro, você precisa ver se seu atleta, né, seu aluno, ou até mesmo você mesmo, né, fazendo uma autoavaliação, se vocês têm cansaço, né, excessivo, se você tem dores no corpo fora do normal, né, porque no processo de hipertrofia, que é um assunto que nós vamos falar ainda em outro vídeo, né, na hipertrofia você tem um rompimento das fibras, consequentemente no processo de anabolismo você vai ter a recuperação dessas fibras, né? Mas o que é que acontece? A outra medida seria, né, além de procurar ver se o indivíduo, o atleta, ele tem dores musculares, cansaço excessivo, irritabilidade, né, é necessário que você possa procurar fazer um exame de sangue, tá? Você faz o exame de sangue e você vai ver as taxas de, por exemplo, as taxas hormonais, nível de testosterona. Se o nível de testosterona baixou, né, por conta do estresse que você está causando, aumenta consequentemente o hormônio cortisol, né, que quando o cortisol aumenta, a testosterona baixa, né, isso quer dizer que você teve uma irritabilidade, um estresse muito grande, né, e esse estresse, esse cortisol, ele faz parte, né, um dos principais hormônios da questão do catabolismo, né, que é algo que nós que somos atletas, né, que praticamos atividade Catabolizar, né? Ninguém quer, né? Porque todo mundo quer. Todo mundo quer anabolizar, né? E para anabolizar é necessário que você entenda o seu corpo. Você entenda quanto você precisa para tempo de descanso que você precisa, quanto você precisa comer, quanto você precisa fazer uma análise do seu perfil biológico. Você tem que fazer uma análise de como é você como atleta, como praticante de atividade física. Então, resumindo, né? O que é que seria overtreino? Seria excesso de treino. Então, o que é que seria excesso de treino para você? Você tem que avaliar. Se, por exemplo, se você treina bíceps hoje e amanhã ou depois você já está recuperado, treine depois de amanhã o bíceps. Agora, se você faz um tipo de treino que o seu bíceps fica dolorido e doendo, né? Fica enrijecido até a próxima segunda-feira, você treinou na segunda e até a próxima segunda-feira o seu bíceps ainda está dolorido e está doendo, será que realmente seria adequado você treinar na bíceps de novo? Você tem que avaliar o tipo de treino, o tipo de descanso que você tem, o tipo de vida que você tem, o tipo de alimentação que você tem, para saber se você realmente está tendo um overtreino, se o treino que você vai ter, que você faz, vai gerar um overtreino, vai gerar um excesso para o seu organismo a ponto de não ter benefício, não ter anabolismo, e aí vai. Só que, basicamente, todo o organismo funciona da mesma forma, a gente precisa se recuperar todo dia. Você não encontra ninguém no mundo que não durma. Né? Alguém diz assim, vou na segunda, vou dormir só no domingo também. Não existe essa pessoa. Todo mundo precisa deitar, dormir e recuperar. Então, o treino é esse. Você treina e recupera. Você quer fazer mais alguma consideração? Não, a questão é a seguinte, se você observar, né, que está fazendo overtreino, está tendo cansaço, irritabilidade, você não está conseguindo treinar direito, né, você chegou a um linear que você não cresce mais e o seu treino está muito intenso, cara, reveja um pouco aí o seu hábito de treino, né, a sua linha de treino, procure dar uma descansada, recuperar o músculo e voltar a treinar, né, vamos ficar grande, né? Então é isso aí. Esse foi o canal Trinca Monstro, é isso. Se você gostou desse vídeo, quer dar dicas e quer nos sugerir alguns temas para que a gente aborde nos próximos vídeos, é só escrever abaixo do nosso canal, curta, compartilhe. Tem uma coisinha aqui muito importante que eu preciso falar, né? Muito obrigado ao Valdir, né, que ele colocou um comentário no nosso canal falando sobre o overtreino. Ele sugeriu e nós estamos aqui falando não só para o Valdir, mas para todas as pessoas que estão assistindo aqui nosso vídeo. Então curta, compartilhe, o seu joinha é muito importante pra gente e trinca monstro. Trinca monstro.